irmãos, boa noite. Vamos iniciar mais um culto aqui, domingo, o primeiro domingo do mês de agosto, né? E graças a Deus nós estamos aqui. Aqueles que não puderem chegar, que Deus possa também estar abençoando. Se for um problema de saúde, possa estar restaurando também. Já começando um pouco tarde, um pouco além do horário, porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8 e 28. O versículo me veio agora à cabeça, diante de tudo que tem acontecido, mas graças a Deus, é Ele que nos guia e nos dá força. Vamos para uma parte de louvor. Irmãos, hoje vamos contar com a memória que Deus nos deu por causa dessa falta que vamos ter no notebook. Mas a maioria das músicas é bem conhecida, então não vai ter problema. Vamos nos adiantar, aqueles que puderem. Vamos cantar Tu és soberano.
Enche-me, Espírito. Espírito
Podem sentar, irmãos. Fazer a leitura no livro de Salmos 23. Salmos 23, os que acharam pergamento. Misericórdia. Amém? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém? Amém. Agora mais uma parte do louvor. Tu que controlas os ventos dos mares, contens o furor da pior tempestade, comandas o sol e o calor que fornece, como ninguém me conhece. Sondas e vês pensamentos tão tolos, palavras tão feias e desalinhadas. Tu que és a fonte de toda beleza, habitas em meio à pobreza. Meu coração não é digno de ti, mas aqui vieste morar. Só por graça, algo assim pode ser. Alguém bom tornar a viver. Meu coração não é digno de ti, mas aqui vieste morar. Só por graça, algo assim pode ser. Alguém morto tornar a viver. Tu que concedes conforto ao aflito, traz força ao cansado e alívio ao grito. Tu que me amaste, a vida me deste, como ninguém me conhece. Essa música fala de algo assim que o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece a nossa dor, né? E nesses últimos dias nós temos passado por vários momentos bem difíceis, né?
E eu queria que nesse momento a gente tirasse um tempo para orar pelas pessoas que estão enfermas, né? Nós temos algumas pessoas que estão enfermas e no nosso meio tem as pessoas que cuidam também dessas pessoas, né? Que estão precisando de oração, precisando de força, de coragem, né? Para suportar esse momento difícil que estamos vivendo. Então nós temos algumas pessoas, temos a Luciene, que o Senhor esteja abençoando, ela vai fazer uma cirurgia agora, né? Em nome de Jesus. E que o Senhor continue abençoando a vida dela, abençoando a irmã Neide. Né? Sexta-feira ela teve outro choque com um filho, né? Que se acidentou com a nora, que também estão precisando passar por uma cirurgia, né? E que o Senhor esteja abençoando. Tem o meu cunhado que também foi diagnosticado com um cisto benigno na cabeça, mas precisa fazer uma cirurgia. Né? E tem tantos outros que estão passando por dificuldades, por momentos de dor, né? E que a gente possa agora orar. Né? Eu queria pedir a alguém que tivesse o seu coração desejoso de orar pelos que estão enfermos, que a gente orasse agora, intercedesse ao Senhor, que chegasse na providência na vida dessas pessoas. Pelo cuidado que o Senhor tem tido com cada um de nós. Pai amado, mesmo em meio às circunstâncias, que nem sempre são boas, mas nós temos visto a Tua mão, o Teu agir, nos favorecendo, nos dando vitória. Queremos, Pai, nesse momento, colocar diante de Ti, filhos da irmã Neide, esposa também, que estão precisando desse tratamento, que o Senhor chegue com providência, abrindo os caminhos, movendo, agindo, e que esse tratamento, Pai amado, tenha com êxito para a glória do Teu Santo Nome. Também te apresentamos a irmã Luciene, Senhor, que também está se encaminhando para esse tratamento cirúrgico. Que o Senhor vá na frente, Pai. A Tua palavra diz que o Senhor é o médico dos médicos. Declara que o Senhor é o Deus que cura. E nós aqui cremos no Teu poder, mas sabemos também que o Senhor deu sabedoria e conhecimento ao homem para também agir, para fazer, atuar em certas situações. Nós te pedimos, Deus, que o Senhor esteja guiando as mãos desse médico, dessa pessoa que vai estar, dessa equipe que vai estar trabalhando ali, esse tratamento cirúrgico da irmã Luciene, e que a irmã Luciene seja renovada também, que ela entre ali cheia de fé, de esperança, de confiança no Senhor. Pai amado, que essa vitória chegue para a glória e louvor do Teu Santo Nome, porque muito vai nos alegrar saber que a irmã Luciene está bem. Queremos apresentar também o cunhado da irmã Jeane, pedindo Deus que o Senhor chegue, abrindo os caminhos, provendo toda e qualquer necessidade para que se cumpra para esse tratamento cirúrgico que ele precisa fazer. Que a Tua vitória chegue, que a bênção seja sobre ele, Pai, para a glória e louvor do Teu nome. Também te pedimos restauração das forças de irmã Neide, Senhor, que tem passado por tantas lutas, por tantas provas, Senhor, e que o Senhor chegue renovando, Pai, revigorando as suas forças, alegrando o seu coração, dando muita paz. Pai amado, que ela não esmoreça na fé e que o cansaço dos anos não venha tomar conta dela, Senhor, mas que a Tua graça, a Tua misericórdia revista ela para enfrentar todas essas lutas que ela tem passado, Senhor. Pai, que possamos juntas, muito em breve, cantar o hino da vitória, que nos reunir aqui para glorificar e enaltecer o nome do Senhor pelas vitórias da irmã Neide. Pai amado, assim nós te apresentamos todos os demais irmãos, a irmã Terezinha também, com essas dificuldades de saúde que ela tem, esses problemas que ela tem sentido, que o Senhor chegue com a vitória também, chegue abençoando cada um de nós, Senhor. Na verdade, vivendo neste mundo, nesse corpo, como chama a Tua palavra, o corpo da humilhação, é impossível não estar sentindo algo, mas que o Senhor chegue nos dando força, nos dando graça, nos dando sabedoria, que o Senhor chegue operando em nós, que mesmo em meio às dores, em meio às adversidades físicas, possamos, Pai, continuar honrando, glorificando, enaltecendo o Teu nome e cumprindo, Pai, com as demandas dessa vida. Muito obrigado por tudo, perdoa, Pai, os nossos pecados, nos traz a Tua santidade, o Teu amor, opera em nós aquilo que está no Teu querer. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Amém. Eleva os olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor.
que fez o céu e a terra, se o nosso socorro vem desse Deus que fez o céu e a terra, então não tem por que a gente ficar temeroso, né? Vamos lá? Essa música aqui que eu vou cantar, ela é tão conhecida de todo mundo vai cantar, vamos ficar em pé. Sabe aquela música do meu barquinho, quando as coisas não estão bem, mas eu sei quem está no meu barquinho, aí eu posso sorrir, não é? Amém? Amém. Vamos lá. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar. Mas então eu clamei ao filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, e ele me socorrerá. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu
o nosso Senhor está conosco. Não tem tempestade, não tem uma revolta. Ele está no nosso barco. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar, mas então eu clamei ao filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, e ele me guardará. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, e ele socorrerá. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, e ele me correrá. Senhor Deus, nós te agradecemos, porque o Senhor é tão maravilhoso. E mesmo diante, ó Deus, de tantas lutas, tantas provações, glórias ao teu nome, porque o Senhor está conosco. E nós te louvamos por isso, ó Deus, por essa confiança, essa certeza de que o Senhor está conosco. Louvado seja o teu nome, ó Deus. Amém. Ok, as crianças podem vir aqui, se der certo. Pode ser criança mais velha também. Turma vem pra cá. Pronto, menina, venham pra cá. Muito bem. Cadê o restante da turma? Ninguém? Ok. Clara, Sofia, Benjaminha, turma da pesada mesmo. É. Muito bem, então vamos orar em favor dessa turma, né? Senhor, nós agradecemos por estas crianças, por seus pais, por aquelas pessoas que cuidam delas, por aquelas que estão próximas, que exercem influência, Deus, sobre elas. Que tua mão de graça seja sobre essas vidas, possa conduzir seu crescimento, seu desenvolvimento, aprendizado dentro da tua vontade, dentro da tua palavra, que possam crescer na graça do Senhor, que possam aprender sagradas letras desde a infância, que possam crescer firmadas na palavra do Senhor e que sejam pessoas que façam diferença, que exerçam influência positiva no meio da sociedade, no meio da família, em nome de Jesus. Amém. Ok? Muito bem, então quem é que vai elogiando novamente lá? Ok. Então acho que dá certo, né? Pronto. Essa turma aí é toda comigo.
porque, irmãos, nós às vezes enfrentamos, né, momentos aí complicados, e essa tecnologia que a gente às vezes dá umas coisas desagradáveis também, né? Assusta a gente. Mas houve tempo que a gente não tinha nada disso, né? As pessoas não tinham assim, todos esses recursos, e as igrejas funcionavam até os dias de hoje, né? Funcionaram e chegaram até hoje, né? Nós devemos nos adaptar. Claro que os tempos são outros e a realidade é um pouco diferente. A gente vai tentando usar os recursos que estão disponíveis aí. Mas quando faltar, a gente tem de continuar, né? Usando as técnicas antigas, né? Vou só dar um exemplo. Quando eu estudava na Marinha, na escola de Marinha, a gente aprendia a fazer determinados procedimentos caso faltasse a tecnologia. Claro que chega um ponto que não tem nada que resolva, né? Mas a gente tinha algumas medidas que tomavam, por exemplo, se o radar quebrar, aí a gente tinha uma maneira de fazer. Hoje em dia as pessoas já navegam, já usando GPS, não sei o que, tem televisão, tem tudo lá, menos os recursos antigos. A gente usava equipamentos para fazer leitura do sol, de estrelas, para achar a posição do navio em alto mar, né? Hoje é tudo, já muitos satélites, tem GPS, tem tudo, né? Mas aconteceu aquilo uma vez comigo, que realmente são 2 radares e os 2 quebraram. E a gente precisa de radar para ver distância, porque se você se aproximar muito da costa, o navio pode ir para a terra, né? Encalhar, e tem muitos danos, né? Prejuízos mais diversos. Então o radar ajuda nesse ponto, para achar distância e a gente saber que está numa posição confortável, segura da terra, para não bater em pedras que estão embaixo da água, né? E a gente vinha chegando para aqui, vinha chegando perto daqui dessas ilhas próximas aqui de, bem conhecida nossa aqui, Fernando de Noronha, muito bonito inclusive, né? E foi a única momento que eu tive de ficar bem perto de Fernando de Noronha, foi esse aí. Eu nunca viajei para lá para passeio, fiz esse a trabalho, né? E a gente vinha se aproximando da costa aqui do Brasil, perto de Fernando de Noronha, e acabou o radar. E a gente só tinha uma bússola lá, que a gente chama de bússola, né? Mas que a bordo se chama agulha. E pronto. E o visual da Terra, porque estava chegando perto de terra, a gente conseguia ver alguns faróis com um binóculo, né? Então a gente enxergava. Pronto, só tinha isso. Então a gente tinha que chegar, se aproximar da costa de forma segura, sem radar. Aí já viu, né? Complicou. Tive de usar as técnicas que eu aprendi na escola, é chamada navegação de segurança, que chama, para usar somente a agulha lá, a bússola, e olhar para os faróis, e a gente fazer medidas constantes ali, ângulos e tal, fazendo os cálculos, né? Mas imagine se eu estivesse lembrando daquele negócio, o risco que estava correndo, né? Maneira de fazer aquilo. Mas acontece. Tem que guardar algumas coisas mais. E a gente aprender, até, às vezes a gente projeta muitas músicas e a gente acaba não decorando, né? E fica dependente da imagem que está aparecendo, né? E às vezes a gente precisa treinar mais a nossa memória para isso. Muito bem, irmãos, a gente vai voltar para o nosso texto lá em Marcos, quem puder chegar lá. O livro de Marcos, a gente está tentando acompanhar esse livro, a sequência dele, à medida do possível. E estamos lá no capítulo 6. É isso? 6. E a partir do versículo 45,
nós fizemos uma breve reflexão na semana passada, no meio de grandes turbulências sonoras, se é que os irmãos aqui lembram, né? E, por incrível que pareça, parece que alguns conseguiram entender aquilo que eu estava falando, né? Mas vou fazer aqui em uma síntese muito curtinha do texto que está aqui, quando nós vemos Jesus, após aquele milagre da multiplicação dos pães, conhecido, a gente explorou um pouco aqui. Ele diz assim, o texto do versículo 45, logo a seguir, depois desse milagre, né, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma, e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. Bom, pelo finalzinho desse texto da leitura de hoje, a gente não teria muita dificuldade de associar esse acontecimento com o milagre da multiplicação dos pães. Nota? O próprio autor, Marcos, ele diz assim, olha, no final, o último versículo aí, né? Já estou concluindo aqui o negócio, né? Porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Então, tudo isso que os discípulos vivenciaram no mar, é porque eles não compreenderam corretamente ou plenamente o milagre dos pães. Os corações deles ainda estavam endurecidos. Notam? Então o objetivo é assim, não podemos confundir. Teve um autor que diz o seguinte, que mesmo com esse milagre, eles continuaram endurecidos. Não é isso que Marcos está dizendo. Marcos está dizendo que lá na multiplicação dos pães, eles ainda não haviam compreendido o sentido daquilo. E estavam endurecidos. E aí Jesus agora assim, faz com que eles passem por essa situação no mar para que eles possam crescer na fé. Então, é preciso a gente entender que Jesus tinha um propósito quando forçou aqueles discípulos a entrarem no barco e ir para o mar e atravessar o mar para ir para o outro lado. Ele tinha um propósito, ele não estava fazendo aquilo à toa. Então, às vezes, ele permite que certas coisas venham a acontecer nas nossas vidas, porque ele tem um objetivo com isso. Às vezes, nós não aprendemos o suficiente e precisamos passar por certas situações para que haja uma compreensão melhor de quem é Jesus. Que aqui, me parece ser, a principal razão é entender quem é esse Jesus aí. Eles ainda não tinham compreendido o suficiente acerca da identidade de Jesus. Né? Então, temos essas etapas, basicamente, aí. No livro de João, só para associar com o que está aqui, porque João fala, Mateus fala e Marcos fala também desse evento. Lucas não traz registro desse evento. Mas eles três falam. Então, quando João fala, ele diz assim que Jesus ainda não viera ter com eles. Eles tinham sido enviados por Jesus para o barco, e o barco, eles estavam lá e estavam aguardando, à espera por Jesus. E por isso que João diz, Jesus ainda não viera ter com eles. Certo?
Então é algo que aconteceu com eles estavam aguardando. O segundo momento é que a gente precisa, quer dizer, um momento simultâneo, né? Enquanto eles estavam no barco, Jesus estava no monte, orando. O terceiro ponto importante é que ele vem. Ele vem, mesmo que seja lá na quarta vigília. Pode ser que aparentemente demore. E a quarta vigília é uma vigília cujo início é bem escuro ainda, momento das trevas. E o barco já estava no meio do mar. Lembre disso, que eles estavam lá perto da terra, e não seria muito distante ele simplesmente passar da região onde ele estava, aqui desse lado de cá, passar para Betsaida e vir em direção a Cafarnaum. Tudo lá naquela, como é que chama aqui? Na costa, né, do mar, na costa do mar. Só que Marcos diz, quem diz acho que é Mateus que fala que eles estavam já a 25 estádios já do mar. Então, quando eles estavam atravessando aqui, perto do Rio Jordão, da entrada do rio, certamente muito vento bateu e o barco foi para o meio do mar. Não estava mais conseguindo se manter na costa, o vento foi levando e eles estavam quase no meio. Esse mar, ele tem mais ou menos uns 20 quilômetros de norte a sul e mais ou menos uns 12 quilômetros de leste a oeste. Eles estavam a 25 estádios. Estádio, qual o tamanho de um estádio? Vocês já foram no estádio daqui, o estádio Arena das Dunas? Pense isso, estádio tem a ver com isso. No passado você tinha a Roma não tinha aqueles lugares onde eles praticavam os esportes lá, aquelas, né, as arenas, né? Então ele tinha um estádio, aquilo ali media uma certa distância lá, aproximadamente 185 metros. Então se você multiplicar 25 por 185, uma conta bem simples, né? Dá 4.600 metros. Então 4,5 km, como ele diz, 25 a 30, né? Então significa mais ou menos uns 5 quilômetros. 5 quilômetros daqui até Cajupiranga, mais ou menos, quase. Então o vento levou eles lá para dentro, certo? E eles estavam no meio do mar, Jesus vem na quarta vigília, e quando Jesus chega, ele traz conforto. Foi esse o resumo daquela reflexão da semana passada, né? Ele traz paz, eu chamei de paz, né? Porque ele trouxe paz, mais especificamente para os discípulos. Sou eu, não tem mais, tenho bom ânimo, sou eu, né? E aí Jesus sobe o barco e o vento cessou. Ele nem repreendeu o barco. Quando o mar, ele simplesmente entrou no barco e o vento cessou. E eles rapidamente chegaram no destino deles. Então, resumidamente, foi isso o acontecimento, né? E eu fiz uma aplicação que é razoável, e todo esse desenho da história desse acontecimento retrata também, simbolicamente, toda a história da igreja. Jesus inaugura sua igreja, mandando os discípulos para o barco, como se o barco simbolizasse ali a igreja, e esse grupo de discípulos está no mar, vai para as águas. Jesus disse: vocês vão ter que ir para a água, entra no barco e vai para a água. Então vocês vão para os povos, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Só que o mar nem sempre está calmo, e o mar às vezes fica empolado e fica agressivo, e às vezes o vento é contrário, e normalmente é contrário às coisas do barco de Jesus, né? Do barco dos discípulos. A igreja do Senhor normalmente encontra resistência, dificuldades, e às vezes há uma tentativa de o mar afundar o barco, né? Mas nesse caso aqui, eu já chamei a atenção na semana passada, o barco não estava afundando. Não estava afundando. Jesus estabeleceu sua igreja, ele diz: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja do Senhor, ela não vai afundar, ela não vai acabar. Pode ser que o mar fique revolto, alvoroçado contra o barco, e vai tentar destruir,
E realmente pode dar essa impressão de grande esforço que os discípulos faziam, remando e nada acontecia, pelo contrário, estava, né? Às vezes a igreja, às vezes não, a tendência é que a igreja fique mais difícil, a sua situação no mar, e o mar simboliza, de acordo com o livro de Apocalipse, povos, nações, né, línguas, são povos, está no meio do mundo, no meio das nações, no meio do povo, e essa haverá uma dificuldade, e está havendo já houve, está havendo, e haverá uma dificuldade maior para a igreja viver, navegar nesse mar. Não é fácil, e às vezes ela é composta também, o barquinho vem pouca gente, não pense que a igreja são multidões, a multidão ficou lá na terra, lembra? A multidão ficou na terra, os discípulos estavam no barco, então são poucos, e às vezes, e no meio deles até alguns não são verdadeiramente crentes, né? Como dos 12 tinha um lá que não era, né? Então nesse barco acontece isso, e há uma expectativa dentro desse barco, era o quê? Esperando Jesus voltar. A expectativa deles era essa, era o anseio desses discípulos ver de novo Jesus perto deles. Era o Senhor deles, o mestre deles, eles queriam ver Jesus. Cadê? E João disse, Jesus ainda não viera até com eles. Então há uma expectativa, né, dessa vinda de Jesus. Só que eles não percebiam, onde é que ele estava? Só que ele estava vendo eles. E Jesus estava no monte, mas a Bíblia diz lá, Marcos mesmo diz que vendo ele, né, versículo 48, vivendo-os em dificuldade, ele vê as dificuldades, ele está lá no monte, mas ele vê, ele sabe do que está acontecendo, foi ele que colocou aqueles discípulos lá, para que eles aprendessem, desenvolvessem a sua fé, crescessem na fé deles, então ele sabe o que está acontecendo, e lá ele estava orando, e a gente fez aquela associação com o ministério intercessório de Jesus atualmente, que ele está lá nos céus, à destra da majestade, intercedendo por nós todos. Então eu ponho o ministério do Senhor Jesus atual, esse de intercessão, dentre outros, claro, que ele não cochila nem dorme, está lá orando no monte, significa que ele não perdeu o controle e nem perdeu a visão, ele vê o mar, ele vê os discípulos, ele vê o barco, ele sabe onde está a multidão, e está lá. Então tudo isso significa essa espera da igreja pela vinda de Jesus, que pode aparentar demorada, e às vezes está no mar revolto, na escuridão, nas trevas, e pode ser que ele venha só lá pela quarta vigília, quando as pessoas menos esperam, né? Quando menos esperam, ele vem, e ali ele vai trazer paz e tranquilidade para todos do barco, e o mar vai se acalmar. Segundo o livro de Apocalipse, nem o mar vai existir, ou seja, não vai haver mais revoltas, nem perseguições, e Deus vai consolar todos os seus discípulos eternamente. Amém? Essa é a esperança que nós temos. Então aqui traz uma grande lição, que esses discípulos, olhando para trás, mais tarde conversando entre si e explicando isso para outros discípulos que creram em Cristo, certamente eles, aprendida a lição, eles começaram a replicar, espalhar essa mensagem. Aconteceu isso. Imagine Pedro falando para Marcos, que foi um grande aprendiz de Pedro, explicando isso, o que aconteceu naquele dia, naquela noite, lá no mar. Isso traz uma lição para nós, hoje. Pedro agora já não era mais aquele homem alvoroçado, impetuoso, né? E precipitado, mas era um homem que já tinha aprendido muitas lições com o Senhor Jesus. Não era à toa que ele vivia perto dele, né? E aqui até Mateus explica outra coisa que aconteceu, que quando Jesus estava se aproximando e disse que era ele, disse, se é o Senhor, eu vou também no mar, né? E quis lá. Então ele era um homem que queria estar com o Senhor Jesus o tempo todo, e ele certamente aprendeu essas coisas e explicou para Marcos, olha Marcos, aconteceu isso, foi desse jeito. E tudo isso mostra que mesmo que essas perseguições aí dos romanos e dos judeus e tudo que veio contra a igreja do Senhor, ela não vai se acabar, ela vai permanecer eternamente, porque essa igreja foi formada, foi fundada pelo Senhor Jesus. Podem ser poucos, podem ficar poucos, mas vão ficar até o fim, quando ele voltar, e mesmo mar revolto, ele vai voltar, e ele vem mesmo, e ele vai trazer a paz para nós. Então vamos permanecer firmes,
Vamos ser constantes, vamos ser perseverantes na fé, porque o resultado é certo. A vitória já está estabelecida nessa vivência, nessa experiência que eles tiveram, eles podem garantir isso. Então, essa é uma explicação que certamente eles passaram para as próximas gerações, as gerações seguintes, né, deles, de discípulos. E trouxe essa paz, tranquilidade, e ali vem um aprendizado. Além disso, o aprendizado dessa proteção, desse cuidado, dessa soberania de Jesus sobre todas as coisas, tem uma outra coisa que ficou marcada aí para eles. Quando o versículo 49 diz que eles viram Jesus andando sobre o mar e pensaram tratar-se de um fantasma. E o fantasma para eles, quer dizer, é algo desincorporado, né? Tipo um espírito, não é só simplesmente um espírito, alguma coisa que desincorporado, não tem um corpo, mas é uma imagem aterradora, né? Assustadora, que trazia um perigo para eles. Ora, eu não sei se vocês já viram alguma coisa assustadora à noite aí. À noite é mais fácil, né? Porque as imagens causam algumas ilusões para a gente também, né? Quem andou no meio do mato à noite, que viu alguma luz brilhando, algum negócio estranho, né? Eu acho que quem viveu no interior deve ter visto já várias coisas assim. Eu andava por aqui, pelo onde é o satélite, né? Às vezes, na minha infância, né? Então, com os tios meus ali, e a gente andava por ali, ia para casa, não sei de quem, não tinha energia elétrica, não tinha nada. E de vez em quando vinham as histórias. Olha, fulano no dia tal passou ali e viu uma alma. Aí ele já sabia que era uma alma, já estava tudo bem. Incrível como eles conheciam as coisas, né? E eu assustado, qualquer barulho estranho causava um terror. Olha, ali, tá vendo ali aquele negócio ali? Faz uma imagem que aparece. Então esses discípulos viveram isso também, né? Uma vez eu estava também viajando no navio e eu estava estagiando. Já contei essa história, acho que lá no outro, mas alguns irmãos talvez aqui não conheçam a história. Já faz muito tempo, mas ainda lembro. Eu era estagiário. Estava aprendendo a ser um piloto, né? Um oficial de navio, corajoso, para o mar, né? Aquela coisa, homem. E estava lá de serviço com um colega, um piloto já formado, já experiente e tudo mais, desse tamanho, homem, bem grande, forte. E estávamos lá no navio, na parte de cima lá, tem umas asas que te chamam, né? As asas do passadiço. É uma área aberta, assim, para você olhar para o horizonte, olhar o mar, né? Isso foi à noite, mais ou menos umas 2 horas da manhã. Então vamos lá, a gente estava de serviço. E a gente, lá de fora, quando olhou para trás assim, aí viu algo muito brilhante. Como se fosse uma estrela muito forte, bem brilhosa, brilhando mesmo, muito forte. Que coisa estranha. A gente está acostumado a ver, por exemplo, o que a gente chama de estrela, mas é um planeta, Vênus, Júpiter. São planetas que em determinados momentos a gente vê como se fosse uma estrela bem brilhante ali, forte. Aí causou um certo temor aquilo ali. Que estrela é essa? Que é um planeta? A gente ficou na dúvida. Aí fomos atrás dos livros. Temos em alguns livros a bordo, são tabelas que mostram localização, posição de determinados astros, inclusive planetas, em determinado dia e hora. A gente poderia ter uma noção de que naquele ângulo, naquela altura, naquela latitude, a gente poderia enxergar determinado planeta ou determinada estrela, naquele ângulo ali. E fomos atrás. Não encontramos nada. Não teria, pelos nossos profundos estudos lá, não teria nada naquele lugar. Nenhuma estrela, nenhum planeta, quer dizer, teria a longa distância, um pontinho, né? Mas aquilo ali brilhando em cima da gente, bem pertinho ali, não tinha. Eu digo, o que é isso? Aí o piloto ficou assustado. Aí, eu era estagiário, lembra disso? E ele ficou assustado. Rapaz, não é Vênus, não é Júpiter, não é Sirius, não é nada, não é estrela, é um disco voador. E vamos fechar essa porta. A gente correu para dentro, fechamos as portas lá e seguimos em frente, né? Então foi uma noite assustadora para a gente, que vimos alguma coisa que, segundo a nossa análise ali, não teria motivo para estar ali. Não teria nenhum motivo para estar ali, né? Mas passamos, sobrevivemos a esse episódio aí, causou muito medo e fomos em frente, né? E
E às vezes você fica criando. Claro que hoje eu entendo que teria alguma coisa ali. É que a gente, no nosso susto, no nosso medo, a gente não analisou direito os livros que a gente tinha à disposição, as tabelas lá. A gente ficou assustado, com medo, e ficou olhando, não viu nada, não. Nesse ângulo, nesse dia, Mas se a gente fosse com calma, a gente iria encontrar alguma coisa, né? Mas o medo traz essas coisas. Eles estavam com medo, já estavam assustados com a água, e vendo uma imagem passando ali, né? Então ficaram preocupados, né? E eles... Agora, não era uma visão de porque todos viram, era Jesus mesmo que estava vindo, né? Então, o medo traz essa coisa. Mas isso também traz a seguinte mensagem, uma realidade. É que, se eles falaram fantasmas, existia uma crença em relação a coisas pós-túmulo, né? Pós-morte. Havia uma crença de algo além da morte. Muitos que se dizem ateus ou, né, descrentes e tal, não querem dar crédito a essas coisas que estão além do túmulo. A existência de uma alma que permanece mesmo após a morte. Então, alguns não querem aceitar essa ideia, mas ali eles já viram que tinha essa possibilidade. Então, havia uma crença nesse sentido, de que poderia ter realmente algo além do corpo em si, né? Que até alguns acreditavam que alguns mortos não tinham, vamos dizer, ficavam seus espíritos pairando por ali depois da morte, etc. Então havia várias crenças em relação a isso, e também assim que alguns espíritos maus poderiam até ter provocado aquela tempestade. Jesus não disse que eles iriam passar por uma tempestade, mas foi Jesus que mandou eles para o barco, sabendo naturalmente que ia acontecer. Mas eles não tinham essa informação. Jesus não disse, vocês vão passar por uma tempestade. Ele não disse isso. Mas eles poderiam acreditar que foi assim, né? Teve uma experiência no passado que demonstrou que é possível isso. Por exemplo, a história de Jó. Quando Deus autorizou Satanás a tocar nas coisas, nos bens e nos parentes de Jó, aconteceu algo, né? Diz assim, Jó, capítulo 1, versículo 16. Falava este ainda quando veio o outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. São coisas que aconteceram com Jó. Deus autorizou Satanás a tocar nos bens dele, então ovelhas, animais, servos, os trabalhadores, os filhos dele morreram. Mediante a ação de coisas da natureza, diz assim, fogo de Deus caiu do céu. O servo não sabia de onde vinha, mas ele achou que foi fogo de Deus, veio do céu, é de Deus que fez isso. Mas Deus autorizou Satanás a tocar nas coisas dele. E também o vento, ou seja, parece que tem um espírito que tem poder sobre o vento, só se for autorizado naturalmente. Então eles tinham essa noção de que espíritos poderiam, alguns espíritos poderiam fazer algo ruim, ou levantar uma tempestade daquela. Poderia ter sido. De repente agora esse espírito, não vou levantar só uma tempestade, eu vou pegar vocês no barco também e vou acabar com vocês, né? Então de repente eles tiveram esse temor tão grande com relação ao espírito. E às vezes coisas acontecem que mostram claramente a existência de algo além do que a gente vê. Existem coisas além daquilo que a gente vê. Por exemplo, todo mundo aqui tem um cérebro bem pertinho, né? Sabe que tem um bocado de negócio dentro da cabeça, mas ninguém vê o que está lá dentro, né? Mas você acredita que tem, né? Uma dor de cabeça, não sei o quê, né? A gente tem um bocado de coisa que a gente anda toda hora, bem pertinho da gente, a gente sabe que tem, mas a gente não vê, né? Mas há situações que deixam a pessoa cismada, e mesmo aqueles que são descrentes, ateus, que não querem saber de Deus, nas situações mais críticas que eventualmente podem acontecer, eles vão apelar e vão entender que há algo tenebroso por aí, fora dos parâmetros da natureza, do natural, do corpóreo, né? Um exemplo, Daniel capítulo 5 tem a história de um dos filhos ou neto aí de Nabucodonosor, que herdou o reino da Babilônia. Só que teve um momento que esse rei, que já era descendente de Nabucodonosor,
foi muito insolente, ele também desprezou as coisas de Deus e usou objetos sagrados do templo lá de Jerusalém, que haviam sido levados para a Babilônia, e ele começou a usar isso numa festa de uma bebedeira com prostitutos, todo tipo de coisa ruim estava lá. E aí, num determinado momento, diz Daniel capítulo 5, versículo 5, que no mesmo instante apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do candeeiro, na caiadura da parede do Palácio Real. Então lá no palácio dele, começou a aparecer um dedo escrevendo na parede. Aí uma coisa estranha, totalmente fora do normal. Ele nunca tinha visto isso, né? Aí olha só o que aconteceu com o rei, versículo 6 diz, e o rei via os dedos que estavam escrevendo. Ele viu. Então se mudou o semblante do rei, que era festivo, estava alegre, feliz, caçoando de tudo que era sagrado, usando objetos sagrados do templo. Aí agora aquela alegria reverteu-se para uma coisa espantosa, para o espanto, para o terror. E os seus pensamentos o turbaram, né? As juntas dos seus lombos se relaxaram. Ele perdeu a força ali, né? E os seus joelhos batiam um no outro. Ele teve muito medo. O pavor tomou conta daquele homem que era insolente. E agora ele vê isso, né? Outro exemplo que foi bem recente, que a gente viu nos textos anteriores, aí no livro de Marcos, foi o próprio Herodes. Quando soube das coisas que Jesus fazia, dos milagres, das pregações e até dos discípulos que haviam sido enviados para as aldeias, para as cidades, pregando e curando e expelindo demônios, aí chegou a notícia lá nos ouvidos de Herodes. Herodes Antipas. Não é o Herodes que matou aquelas crianças, não. Já era o Herodes descendente dele. E foi que ele disse, eita, esse Jesus aí é a reencarnação, ou é a encarnação de João. Não, esse aí é um profeta chamado Elias. Não, é um outro profeta, é Jeremias, é não sei quem. Mas aí o que foi que Herodes achou? É João Batista que eu matei. Ele veio agora para me perturbar. Então ele também começou a ficar assustado com isso. Né? Então, e agora um outro exemplo. Os próprios discípulos acharam que Jesus era um fantasma. Nessa situação aí, nessa circunstância. Só que a voz dele faz toda a diferença em tudo isso. Só a visão é insuficiente. A voz de Jesus, a palavra dele é uma coisa importantíssima nesse caso aí. Porque é ela que traz a paz. E a gente se firmar na palavra, se firmar naquilo que o Senhor diz, e não simplesmente pelas experiências que a gente tem ou a gente visualiza. Mas o que ele diz é muito importante. Então agora a voz dele ecoa no meio do mar, quando ele está sobre todas aquelas águas turbulentas, e aquelas águas não trazem qualquer ameaça a Jesus, ele está sobre elas, nada perturba ele, mas as águas continuavam a perturbar os discípulos, mas Jesus disse, sou eu, não temo. Né? Então, e essa expressão aí, sou eu, né? Eu sou, é uma expressão já antiga, já conhecida dos discípulos, porque eles eram judeus, e os judeus conheciam a lei de Moisés, e sabem da história de Moisés. Quando Deus se apresenta para Moisés, ele diz, qual é o seu nome, Senhor? Ele diz, sou eu, ou eu sou. Meu nome é eu sou. É uma expressão que indicava para eles, dizendo assim, olha, eu sou o que sou. Eu não sou igual aos outros. Eu sou um autoexistente, eu não dependo absolutamente de nada. Eu existo porque eu existo. Eu sou porque eu sou o que sou. Sou o autoexistente, aquele que não tem nada que eu sou. Todos nós dependemos de alguma coisa, de água, do ar, de pressão, de várias coisas. Deus não depende de nada da natureza, nada da criação. E Deus se identifica ele aí para Moisés como eu sou. No livro de Isaías diz assim, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Isso é Deus falando, se apresentando para Isaías, ali, revelando para Isaías algumas coisas. Né? Quando Jesus fala com aquela mulher samaritana lá, em Sicar, aí aquela mulher chega um momento e diz, eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo, quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E Jesus disse, eu sou eu que falo contigo, né?
Em outros momentos, Jesus também falou várias vezes: eu sou o pão da vida, eu sou o caminho e a verdade e a vida, né? Então, essa expressão era uma expressão que era difícil para os judeus falarem, porque Deus já havia falado para os judeus o seguinte: ai de quem tomar o meu santo nome em vão. Não é para tomar o meu santo nome em vão. A gente já estudou um pouquinho sobre isso. Então, o nome de Deus em vão, naturalmente, que significa não somente falar a palavra de Deus, no nome de Deus, mas significa muito mais coisas, né? Quem leva o nome de Deus e está provocando escândalo, né? Que está fazendo coisas erradas, está tomando o nome de Deus em vão. Então, eles evitavam até falar o nome de Deus. Chamavam sempre Senhor, né? O Senhor, para evitar falar o nome de Deus como uma espécie de respeito e reverência ao nome de Deus. Então, até essa coisa ficou tão séria que o próprio nome perdeu, ao longo do tempo, a pronúncia. Ninguém mais lembrava, ninguém não foi passando essa pronúncia do nome de Deus ao longo da história de uns para os outros, porque eles evitavam falar. Então, o nome de Deus ficou sem... Cadê? Como é o nome de Deus? Não sei, os primeiros ouviram, mas começaram, tem as letrinhas lá, só consoante. Ninguém tem a vogal para fazer as sílabas, né? Aí ficou difícil para o nome de Deus. Agora Jesus chega e restabelece o som, né? Sou eu, né? E ele chega e restabelece tudo isso aí. E Jesus faz lembrar aquele nome que era impronunciável, que os judeus não podiam pronunciar. E com isso Jesus está dizendo para eles: lembra? Eu sou e eu sou, né? Sou eu, sou o Senhor. Né? É o Senhor, é Deus ali, né? E a tempestade pode confundir, mas a palavra não, né? Por isso que ele diz: sou eu, não tem mais, né? Quando ele anda sobre o mar, aí ele pode também associar as palavras de Jó, lá em Jó capítulo 9, versículo 8, diz assim: quem sozinho estende os céus e anda sobre os altos do mar. É Jó reconhecendo que é Deus que faz isso, que anda sobre os mares. E chega Jesus para os discípulos e anda sobre o mar, visivelmente perante eles, né? Então, todas essas coisas era para os discípulos identificarem Jesus como Deus, para associarem rapidamente, quer dizer, eu sou, é Deus falando. Andando sobre o mar, Jó já tinha dito: quem anda sobre o mar? Deus. Então, é Deus falando com eles. Só Deus tinha isso, esse poder para falar com ele. Agora, lembrar outra coisa: a presença de Deus sempre é um altíssimo risco. Quer ver? Lembra a história de Isaías, no capítulo 6, quando ele diz que veio o Senhor no alto e sublime trono. Quando ele viu essas coisas, ele ficou perturbado. Ele disse: menino, sou impuro, vivo no meio de um povo de impuros lábios, e eu vi o Senhor, vou morrer. Cadê? Então, é um perigo que estava lá, a majestade do Senhor lá, e ele viu, teve aquela visão. Então, é um alto perigo estar vendo o Senhor, porque é símbolo, sinal de morte, de perder. A santidade de Deus é tão grande que não há como a coisa impura ficar próxima dele. E isso Isaías percebeu. Quando estava no deserto, e Moisés falava com Deus lá no monte, o que é que o monte estava quietinho? O monte estava tremendo, o monte era terremoto, barulhos, trovões, certo? Fumaça, o monte fumegava, o povo tinha medo, dizia assim: não, que a gente não quer ouvir a voz do Senhor, não. Vai tu lá, fala com Deus e depois traz a mensagem para cá, porque a gente não consegue enfrentar isso. O monte tremia, era terremoto, eles não conseguiam estar perto da presença de Deus, né? E Deus falava isso para Moisés: vede agora que eu sou, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Esse é o Senhor que se apresentando, a identidade dele se apresentando: eu sou aquele que pode tudo, eu é que faço as coisas viverem ou morrerem, que tiro a glória de um e coloco de outro, empobreço e riqueza, faço o que quiser. Nem tem ninguém que tenha poder de resistir àquilo que eu estabelecer. Esse é Deus se identificando. A presença dele é altamente perigosa, né? Quem fez e executou tudo isso? Dizendo para Isaías, né? Aquele que desde o princípio tem chamado as gerações à existência, Criador. Eu, o Senhor, o primeiro, e com os últimos eu mesmo. Não há ninguém antes de mim nem depois de mim.
Essa é a identidade de Deus, né? Quando Jó estava falando, reclamando dos problemas que ele estava enfrentando e dizendo que ele era justo e que Deus estava machucando ele lá, punindo ele lá e que não sabia porquê e tal, aí Deus aparece para ele num grande redemoinho, diferente de todos os outros. Os outros amigos dele, os 3 amigos dele lá, fugiram, todo mundo se escondeu. Só quem ficou foi Jó para ouvir a palavra de Deus. E quem é esse que está falando coisa dele? Bobagem aí, né? Deus falando para ele. Então a presença de Deus é terrível, né? Daías viu ele no alto e sublime trono. E agora, outros discípulos também viram uma transfiguração no monte de Jesus. Transfigurado de uma forma impressionante. Eles não podiam. Agora era uma coisa boa quando está na presença do Senhor e que você é perdoado por Ele, quando você está justificado por Ele. Que o ambiente era até bom, que os discípulos queriam ficar ali com Ele, né? Mas Ele estava transfigurado. Aquela imagem de um homem simples, rude, fraco, não era a imagem que eles viram lá no monte da transfiguração. Era o Senhor exaltado, glorificado. E de repente, agora também no mar, Ele aparece como se fosse um fantasma, uma imagem que eles, além do perigo do mar, ainda tinha mais o perigo dessa imagem que vinha, que era Jesus, que eles tinham medo, ficaram com medo, né? Também tem uma outra imagem de Jesus, que essa é uma coisa absolutamente incomparável com todo o restante da Bíblia, que está no livro de Apocalipse, logo nos primeiros capítulos, a apresentação, como Jesus está hoje glorificado, algo que até João, que ficava próximo dele o tempo todo, se assustou de como ele é glorificado, e a presença dele é de algo assim, de um grande temor, porque ele até caiu desmaiado quando teve aquela visão de Jesus glorificado, né? Então, a presença de Deus é absolutamente pura e justa, e não há pecado que vá permanecer. Então não há como o injusto, o pecador, permanecer, a não ser que ele seja purificado, como aconteceu com Isaías. Não, o teu pecado foi perdoado, você foi purificado, então você pode permanecer na presença dele. Quando vem dele essa purificação, naturalmente, né? O homem não tem esse poder. Mas o que Jesus está dizendo no final das contas? Esses discípulos foram pessoas que obedeceram a ele, atenderam o chamado, foram cumprir os mandados, né? Os mandados dele de vai pregar lá, de 2 em 2, eles foram. Quando voltaram, alimentaram aquela multidão. Tudo que Jesus mandou fazer, a gente destacou isso aqui, eles fizeram. Eles eram pessoas que foram escolhidas por Jesus. Jesus não estava vindo ali para destruir esses discípulos. Está dizendo, sou eu. Quando ele está dizendo, sou eu, você tem de associar as várias coisas. Sou eu que criei as coisas. Fui eu que preparei a terra. Preparei as coisas que alimentam, que dão a provisão para vocês, que dão todo o conforto, chuvas que alimentam, que fertilizam a terra, que trazem o alimento para as pessoas. E sou eu que trago essas bênçãos para o povo. Aí vocês viram as curas, vocês viram as libertações que foram, vocês presenciaram pessoas sendo libertas, vocês presenciaram a fome sendo saciada, vocês presenciaram tanta coisa boa. Sou eu que faço tudo isso, que criei todas essas coisas e trago todos esses benefícios, além naturalmente de ser absolutamente justo e puro, mas também sou aquele que veio para suprir necessidades, veio para salvar, veio não para ser servido, mas para servir, veio trazer salvação, veio trazer uma mensagem de reconciliação, de paz, e dizer assim, olha, eu quero que vocês estejam comigo. Ele disse, olha, eu quero que vocês 12 venham estar comigo. Vocês vão aprender comigo, vão estar comigo, eu quero estar com vocês, eu quero que vocês estejam comigo, e vou mandar vocês para cumprir missões em meu nome. Sou eu. Esse sou eu, ou eu sou, está dizendo para ele exatamente isso. Sou eu. Vocês não precisam temer. Eu estou aqui porque eu quero vocês perto de mim. Eu quero estar perto de vocês. Vocês têm algo em comum comigo. Vocês têm algo que eu... não é que vocês tenham algo, né? Eu quero estar com vocês. No final das contas é isso. Ele quer ter um relacionamento com as pessoas. Esse sou eu implica exatamente
isso. O versículo 51 diz que ele subiu para o barco para estar com eles. Veja só o propósito aí, né? Versículo 51 de Marcos 6. E subiu para o barco para estar com eles. E o vento cessou. Ficaram atônitos, naturalmente, né? Quando Jesus está encerrando ali o seu ministério terreno, né? Ele diz: quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Esse é o sentido do eu sou. Eu sou aquele que quer estar com vocês. Eu sou aquele que quer que vocês estejam comigo. Onde eu estiver, vocês vão estar. Sempre. Essa é a grande mensagem que Jesus está trazendo para eles aí, esse eu sou, né? E nós temos esse propósito, né? Companhia, estar com Ele. E eles já esperavam isso, eles desejavam isso, né? Jesus veio só para confirmar isso. Em outros momentos ele falava: não se turbe o vosso coração, né? E interessante que esse versículo que nós lemos aqui, João 14:3, né, que diz: voltarei e vos receberei para mim mesmo. Olha só o que está embutido nesse texto aí todo, né? Eu vou, tudo que a gente viu aqui nessa experiência deles, ó. Eu vou para o monte, né? Preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Interessante que quando a gente olha o 1 Tessalonicenses, né, a gente vê que ali Paulo explica que na vinda de Jesus, é Jesus que vai receber. É como se assim, eu não venho diretamente aqui, eu vou receber vocês. Como o apóstolo Paulo fala lá desse momento de arrebatamento, né, quando diz: os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e os vivos serão transformados e ambos serão arrebatados para o encontro do Senhor nos ares. Não haverá encontro inicialmente aqui, sim nos ares. Eu vos receberei. Estará nos ares e dali ele vai receber os seus. Né? Então, olha só o texto como é preciso aí, traz essa informação embutida quando a gente olha no contexto geral do Novo Testamento. Né? E o objetivo é para que onde eu estou, agora pronto. Onde Jesus estiver, estaremos nós com ele. Depois desse arrebatamento, dessa grande reunião, é esse o sentido aí, né? O objetivo de estar para sempre com ele. Né? Essa é a nossa esperança. Então não se preocupe com o mar. O mar vai se agitar, mas a nossa esperança é em Cristo. E não é uma esperança em que a gente tem dúvida, é certeza. Pode ser que chegue lá na quarta vigília, mas vem, certo? Estaremos para sempre com ele. Essa companhia desejada, né? Em algum momento ele também disse no livro de João que no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, as águas agitadas realmente são problemas, né? E leva a pessoa até para o fundo também, para lugares bem difíceis, que eles estavam já a 25 a 30 estádios, né? estavam distantes mesmo, e às vezes é difícil realmente ficar numa situação dessa sem ter muitas dúvidas, né? Mas ele disse: não se turbe, vocês podem passar por aflições, mas não se turbe, tenha ânimo, porque eu venci o mundo e tudo está certo, eu virei, não há dúvida, né? E ali, quando eles entram no barco, quando Jesus entra no barco, o versículo de Mateus, né, o livro de Mateus traz uma coisa bem interessante. Marcos não tem essa declaração, mas os que estavam no barco o adoraram. Interessante, né? Dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Então, aqui a gente encontra, né, o momento da adoração, em que eles se prostram diante do Senhor, e uma declaração de reconhecimento, de identidade mesmo, de identificação de quem era Jesus. Coisa que faltou até aquele momento
da multiplicação dos pães. Na multiplicação dos pães, eles poderiam ter concluído que Jesus é capaz de suprir todas as necessidades. No deserto, na fome, em todas as situações, Jesus podia resolver, está na mão dele o poder de resolver, de atender, de suprir, de alimentar. E aqui eles parece que não estavam bem esclarecidos na mente dele a identidade de Jesus como verdadeiramente Filho de Deus. Quando ele diz Filho de Deus, tem de associar isso à divindade, né? Jesus é Deus. Agora, para você, um judeu que acreditava, o judeu, você acha que ele é politeísta ou monoteísta? Agora, palavra difícil agora, né? O que é monoteísta e o que é politeísta? Quem pode dizer? Monoteísta que crê só em Deus, e poli em vários. Eles tinham uma influência muito forte no passado dos egípcios, naquele momento dos romanos, né? Naturalmente que tiveram outras experiências com os babilônicos, com os persas, todos eles politeístas, né? Acreditavam em muitos deuses, inúmeros, centenas, alguns, né? Só que os judeus sempre foram treinados, ensinados desde o início para ter um único Deus. Então essa ideia de ter um outro que se diga Deus é muito complicado para eles aceitarem. Chega um homem, muitas vezes os fariseus reclamaram, né? Você é filho de Deus? Só tem um Deus. Não aceito um segundo. A dizer que é filho de Deus quer dizer que tem a natureza divina. Eles não acreditavam, não aceitavam jamais isso. Só pode ser um. E a gente entende que Jesus é declarado na Escritura como Deus. Ele tem todas as prerrogativas de Deus. O Espírito Santo também tem todas as prerrogativas de Deus. Por isso que os teólogos chamam isso de Trindade Santa. Então, é um Deus único, é verdade. Só que ele se manifesta em pessoas distintas. Então, chamam isso de Trindade, né? Certo? E para eles é muito difícil dizer para um humano assim que é filho de Deus. Se disser que é filho de Deus, está dizendo é Deus também. A dificuldade é essa para os judeus. E até eles dizerem isso, precisava ter uma coisa muito forte para que eles pudessem declarar isso. Dizer que ele é o filho de Deus. Então agora, com base nessa experiência, no poder que ele manifestou, aí ele pode lembrar das coisas. Aí ele pode agora, né? Porque agora que ele vem dizer, verdadeiramente tu és. Porque até agora não era verdadeiro isso. Você foi se declarando, dizendo que era o filho do homem, que era o filho do homem veio para isso, o filho do homem veio para aquilo. Mas ele foi fazendo os milagres, foi curando não sei quem, tinha poder sobre o mar, que ele já tinha falado, falava para o mar e o mar parar, falava para o vento parar, falava para o espírito obedecia, falava para uma doença, a doença acabava. Multiplicou pães do nada, sabe? Simplesmente fez surgir do inexistente coisas que só Deus faz. Só Deus faz. Aí ele começa a associar as coisas. Puxa, esse homem só faz coisas que Deus faz. Desculpa, ele faz coisas que só Deus faz, né? E agora anda sobre o mar. O mar não faz medo a ele, o mar não atemoriza ele. O que está aterrorizando a gente não aterroriza ele. Ele passa por cima, não dá notícia para o mar. Chega para cima do barco, o mar se aquieta. Verdadeiramente, tu és filho. E agora eu tenho que reconhecer. Eu só creio no Deus. É só uma figura, Deus. Mas agora eu estou vendo que você é filho de Deus. Está notando a dificuldade que haveria para ele dizer isso? Porque ele só crê em um. Agora tem mais um outro, que é filho, que é Deus também. Né? Que quando ele admite isso, eles estão vendo que realmente Jesus é Deus. Então agora eles podem ver que Jesus é muito mais do que o que eles esperavam que fosse. Jesus está além da expectativa dos judeus, que esperavam alguém que fosse. O que é que eles queriam fazer quando Jesus multiplicou o pão e alimentou os 5.000 homens? Queriam proclamar Jesus rei. Botar ele lá no trono em Jerusalém e estavam certos de que Jesus iria tirar o domínio dos romanos. Então ele era uma expectativa limitada aos homens.
limitado no reino do mundo aqui, ia gerar ali aqueles 5.000 soldados, ia regimentar outros das outras multidões, dos outros lugares, e iriam combater os romanos e expulsar os romanos da terra deles. Era essa a expectativa. Jesus mostrou para ele agora que ele é muito mais do que isso. Eu sou que cria, aquele que do nada sai aqui o pão e alimenta todo mundo, cria do nada, do inexistente, aquele que o mar não tem controle, a natureza não tem qualquer domínio ou controle, ou qualquer influência contra Jesus. Ele não tem limites, né? E que ele determina, as coisas acontecem. Então ele diz, puxa, esse é mais do que simplesmente um rei mundano, mesmo um rei humano. Ele vai além, ele domina toda a natureza, domina tudo. Ele é aquele que veio para ter um relacionamento. Então agora o reinado dele é diferente. É diferente. Então agora eles precisavam, começando a aprender mais sobre quem é Jesus. Quem é Jesus? Essa, na verdade, era o grande aprendizado de toda essa história, de todo esse acontecimento. Mas a gente precisa questionar. Tem umas questões difíceis, tem que ser franco. Por quê? Né? A multidão foi alimentada. Olha só o que acontece. A multidão foi alimentada. 5.000 homens, mulheres, crianças, felizes da vida, foram curados, receberam pregação de Jesus, porque Jesus passou o dia pregando, a alimentação material veio só no final do dia. O dia todo ensinando, depois alimentou aquela multidão, foram abençoados. Jesus despediu as multidões para suas casas. Olha só, tudo maravilhoso com a multidão. E os 12? Os discípulos dele, foram para o mar. E no mar enfrentaram uma grande tempestade. Puxa, não é difícil a gente aceitar isso? É difícil. A multidão está lá, passando bem, alimentada, buchinho cheio, como diz aqui no... né? Todo mundo feliz. E a gente? Quem eram os discípulos? Aqueles que Jesus simplesmente chamou, segue-me. E eles foram. Faz isso. Eles foram. Estava com ele o tempo todo, aprendendo com ele. Jesus explicou coisas para eles que não explicou para a multidão. As parábolas, algumas parábolas difíceis de compreender. Aí os dois chegam, o que significa? Aí Jesus, vem cá. Aí explicou, significa isso. Os 12. Estavam próximos dele. Estavam próximos dele. Aprendiam com ele. Viram coisas que a multidão não viu. Transfiguração no monte. Nem os 12 viram. Foram só 3. Alguns milagres. Por exemplo, a cura da sogra de Pedro. Nem os 12. Só alguns dos pais ali entraram lá no quarto de vida. E mais eles estavam próximos lá. Mas, no geral, esses 12 eram que estavam com ele. Quer os fariseus quisessem matar Jesus, os judeus vinham lá, estavam lá os 12. Ouvindo, aprenderam muito mais do que os outros. Ouviram muito mais do que os outros. Estavam mais próximos de Jesus, mais do que os outros. Está notando os privilégios desses homens? Jesus disse para eles que eles teriam tronos. Porque vai ter um grande tribunal que vai julgar Israel, e eles 12 se assentarão, cada um em um dos tronos estarão. A Bíblia diz também que na cidade santa, lá, Nova Jerusalém, que será trazida para a terra, essa cidade terá colunas, e nessas colunas os nomes dos 12 estarão lá. Jesus disse que cada cabelo da cabeça desses 12, e naturalmente dos seus discípulos de uma maneira geral, está contado. Nada acontece sem a aprovação, a autorização de Jesus. E tudo que se fizer contra eles, Deus vai julgar. Nota? Esses homens tiveram um grande privilégio. Mas tem um outro princípio grande na Escritura, que diz assim: a quem muito é dado, muito será cobrado. A quem muito é dado, muito será cobrado. Esse é o princípio. Esses homens receberam grandes privilégios de Jesus, no sentido espiritual, mas também precisaram ser testados mais do que os outros. Passaram por provas
maiores do que a multidão. A multidão estava lá, mas a multidão não acreditava em Jesus como esses homens acreditavam. Não estavam com Jesus como esses homens estavam. E Jesus tinha de fazer provas neles, porque eles seriam aqueles que dariam continuidade. Ele receberia uma missão muito importante, um privilégio grande, apesar de ser bem perigoso, né? Um privilégio até perigoso, mas a eles foi dado grande privilégio. Eles têm uma posição especial no reino de Deus, e por isso foram mais provados. Tiago fala lá na frente que diz, olha, cuidado que aqueles que são tidos como mais, querendo ser mais mestres, também serão testados. A quem muito é dado, muito será cobrado. Então, às vezes, a gente quer algo muito grande. Eu queria ser como fulano, queria ser como Beltrano, queria ser como Elias, como ter poder. Queria ser como José, um grande governador do mundo todo. Ele era o egípcio, que governava o mundo, salvou vidas dos egípcios, dos judeus e do mundo todo naquela época. Queria ser como José, né? Famoso, rico, etc. Tem muito é dado, é cobrado. Você está disposto a passar pelas provas que José passou? Prisões injustas, ser injustiçado e mesmo assim manter a confiança em Deus? Então, com certeza, Deus pega os seus discípulos, os seus seguidores, aqueles que creem nele, mas veja só, os que creem em Jesus não vão herdar a vida eterna, não vão ter corpos glorificados, vão ter uma morada eterna. Ele diz que está preparando um lugar, não estarão todos os seus servos, os convertidos em Cristo, com ele, na presença dele, eternamente. Isso não é uma grande coisa? É uma coisa, uma dádiva muito grande, é a graça dele. Mas também, quem muito é dado, muito será cobrado. Ele vai deixar a gente no barco por um tempo, porque a gente tem de estar no mar, no meio do povo, para pregar o evangelho, para ser testemunha, para ser luz, para ser o sal da terra. Então vai ter de passar por turbulências nessas águas, né? Não vai ser fácil, mas o barco não vai afundar. Se é o barco que Cristo mandou entrar, não vai afundar, certo? Ele vem no momento certo e trará o socorro, trará a paz. Amém? E para aqueles que estão fora do barco, o barco é a igreja, é o povo de Deus, os convertidos, que obedecem a Ele, né? Certamente terão seu julgamento, mas até chegar o momento final, eles têm oportunidade, aqueles que estão longe, de se aproximar, de entrar nesse barco, onde estão os discípulos, e ficaram com medo com eles, né? Também, enfrentar os medos, enfrentar as turbulências do mar. Sim, vão enfrentar. Mas a grande vantagem, vitória certeira, retorno certo do Senhor Jesus, porque tudo que ele falou no passado já se cumpriu, só falta agora essas coisas, poucas coisas que faltam ainda aqui. E ele vai cumprir. Ele disse que viria, ele veio para os discípulos e virá para nós também. Vai chegar o momento. Até lá, que a gente se mantenha firme, esperançoso, certo, como os discípulos chegaram à conclusão no final. Ele é o Filho de Deus, verdadeiramente, né? É o Senhor, Ele é Deus, e nele nós devemos confiar e esperar nele, né? Mas aqueles que estão longe podem entrar nesse barco também, e não percam tempo, antes que seja tarde demais. Aqueles que estão distantes, entrem no barco e vamos navegar juntos, mesmo contrário ao vento, mas certo de que o Senhor virá. Ele virá. Amém? Senhor, nós agradecemos pela sua palavra, nos consola, nos traz esperança. Nós queremos, ó Deus, que o Senhor nos fortaleça, nos dê ânimo para continuarmos nessa trajetória, nessa navegação, certo de que o Senhor está vendo todas as coisas e está orientando e guiando cada passo nosso. Que o Senhor continue a nos proteger e nos livrar de todo mal, nos ajudando a enfrentar
eventualmente as adversidades que se nos apresentarem, mas que também outros possam se achegar para o Senhor, se livrando do juízo vindouro. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Só para a gente se atualizar aqui, hoje é dia, que dia é hoje? 7 de agosto. O tempo está passando, né? Os próximos sábados a gente também vai ter algumas programações. Temos casais, depois homens e mulheres, né? E no último sábado, crianças à tarde, 4 horas, 4h30, né? E tem um evento também que a gente está trazendo para cá, que é um encontro de homens, uma reunião com homens de algumas igrejas. A gente está vendo aí várias igrejas que vêm para o dia 3 de setembro, um sábado também à tarde, 4 horas aqui. Aí eu acredito que vem vários. Então a gente também tem que começar a se organizar para isso, né? Porque não sei quantas pessoas vêm, podem vir 20, podem vir 30, mas podem vir também 60 pessoas, né? Ninguém sabe, até o final do mês a gente precisa acertar, ver, vou levantar quantos vêm, para a gente se ajustar aqui, para se preparar para essa vinda, né? A reunião é tratar sobre o crente e a política, né? E a gente vai ter um tempo de oração, naturalmente, em favor do país, em favor das autoridades, então, cumprir aquilo que a Bíblia nos ensina a fazer. Então, vamos nos organizar para isso, orar em favor disso aí, que é para o crescimento do reino. Falta alguma coisa? E o restante da programação normal, quartas e domingos sempre, né? Vamos manter aqueles tempos de culto e adoração ao Senhor.